Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 10 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, somos convidados a vivenciar o mistério do amor de Deus em nossa vida no mês que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. A palavra de Deus aquece o nosso coração e nos instiga a vivenciar a nossa missão no mundo. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, amados irmãos e irmãs, a palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando então este caminho, esta experiência do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha. Já vivenciamos a experiência das bem-aventuranças, fomos convidados a refletir o convite do Senhor à nossa vida para sermos sal da terra e luz do mundo, e agora nós nos deparamos com esta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo: Eu não vim abolir a lei e os profetas. Porque talvez nós pensamos, ou poderíamos estar refletindo isto, qual o sentido, porque o Senhor está falando sobre isto. Amados irmãos e irmãs, pode acontecer isso conosco também. O fato de que diante da nossa vida, diante da nossa experiência, nos aproximando da palavra de Deus e nos deparando com as bem-aventuranças, tenhamos a impressão de que a partir das bem-aventuranças temos uma nova lei que cancela a antiga lei. Não, nosso Senhor Jesus Cristo não veio abolir a lei nem os profetas. As bem-aventuranças são reflexos, são maneiras de se vivenciar e desdobrar ainda melhor a lei e os profetas. Pois é diante deste mistério, é diante desse convite do Senhor a cada um de nós, sermos pobres em espírito, mansos de coração, puros de coração, lutar pela justiça, é que estaremos em sintonia, de modo pleno, com os mandamentos da lei de Deus. Leis e profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A esta abertura, a este convite de amar ao próximo como a si mesmo, nós nunca podemos perder de horizonte quais são os primeiros amados por Deus diante da salvação do mundo. Não que Ele faça distinção, mas o seu coração não suporta ver as pessoas em marginalidade. E no seu contexto, órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas que eram desconsideradas pela sociedade. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais em momento algum deixou de socorrer, deixou de amar estas pessoas. Viúvas, se recorde da viúva de Naim, aonde perdera o filho. Ela
que não tinha mais nada, o Senhor que dá a vida a este menino, restituindo a dignidade da sua mãe. Outra cena da viúva, que não está muito longe do nosso horizonte, quando Jesus estava no templo diante do óbolo, onde havia as ofertas, e ali se depara com o óbolo da viúva, as 2 pequenas moedas, mas ela entrega tudo, todo o seu coração, toda a sua vida, tudo o que tinha para viver ao Senhor, confiando estritamente a Ele. Portanto, amados irmãos e irmãs, viver as bem-aventuranças, seguir aquilo que o Senhor nos diz como sua palavra, projeto, é ratificar e vivenciar de forma plena a lei e os profetas em nossa vida, em nossa história. E ele diz então: em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula. E aqui vale a atenção uma expressão interessante. No alfabeto hebraico nós não temos pontuação, vírgula, ponto, exclamação, enfim. Portanto, este termo vírgula se configura a uma outra letra pequena dentro do alfabeto hebraico, chamado iod. Não será tirado nenhuma letra, nem mesmo um iod, que é uma das menores letras do alfabeto hebraico. Portanto, amados irmãos e irmãs, Deus jamais deixa de olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa entrega cotidiana, por menor que seja. Por menor que seja esta oferta, Ele jamais desconsidera. Por isso que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja e que possamos assim, amados irmãos e irmãs, viver a vocação, o convite, a entrega que o Senhor suplica a cada um de nós, e que o oremos desse dia possa para nós servir também como inspiração. Ó Deus, fonte de todos os bens, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Nada podemos fazer sem Ele. Que o Senhor te guarde e proteja, abençoe o teu dia e que o Sagrado Coração de Jesus aqueça os nossos corações e torne o nosso coração semelhante ao dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.